Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Feliz Natal para você. Que o Senhor se revele um pouco mais a você nessa noite. Uma vez que Ele está vivo, Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou. E de alguma maneira parece-me que o nascimento de Jesus, como a sua ressurreição, são sinônimos, pelo menos espiritualmente. A participação de Jesus na vida comum, na nossa vida, diz respeito tanto ao seu nascimento, como também à sua ressurreição. O Cristo que está vivo, veio numa manjedoura, veio de uma maneira muito simples, como nós conhecemos na história do Natal, mas Ele veio com um destino que era a sua crucificação. Ele precisava dar a sua vida em resgate de muitos. Ele precisava ressuscitar para fazer valer a pena tudo isso. E quando Ele ressuscita, de alguma maneira, é como se fosse um novo nascimento. A história continua. É como se Ele estivesse fazendo valer aquilo que Ele tinha dito e aquilo que os outros profetas anteriores tinham dito, que Deus habitaria com os homens não estariam mais à mercê do reino das trevas, mas haveria um Deus para governá-los, não um Deus longe, mas um Deus presente, um Deus conosco. Por isso eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. Essa foi uma das histórias que durante esse ano mais me ajudaram a me levantar, exatamente naquele dia onde aparentemente não fazia sentido fazer o que eu estava fazendo ou continuar a fazer o que eu vinha fazendo. A partir do versículo 1 do capítulo 21 do Evangelho de João, é quando Jesus aparece de novo aos discípulos, quando Ele se manifesta de novo àqueles que já o conheciam. E nessa noite, quando a gente celebra o Natal, a gente está de novo vendo ou celebrando a presença dEle. Por isso eu queria ler esse texto e compartilhar um pouquinho com você. Vamos ler? A partir do versículo 1, eu vou ler até o versículo 8, tá bom? Do versículo 1 até o versículo 8, diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que Ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Eu vou pescar. Disseram-lhes os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite, a noite toda, nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era Ele. Perguntou-lhe Jesus, versículo 5, perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram num barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. E eu vou parar a história aqui. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado, porque a gente tem uma esperança e tem uma fé, uma certeza viva. Obrigado porque o Senhor está aqui entre nós.
Meu pedido, Senhor, é que Tu nos revele essa presença e de alguma maneira nos conquiste, nos cative um pouco mais. Toma a direção, Pai, dessa meditação e, por favor, guia o nosso coração àquele lugar onde a gente se sente de novo um pouco mais pleno, um pouco mais cheio. No nome de Jesus, amém. Amém. O versículo 1 do texto, você, por favor, deixa a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo. O versículo 1 diz que Jesus tornou a manifestar-se. Isso quer dizer que Jesus já havia se manifestado aos discípulos na ressurreição. Essa provavelmente é a terceira vez que Jesus se manifesta aos discípulos na sua ressurreição. Eu queria perguntar para você: quantos natais você já celebrou? Quantos natais você já participou? Seja lá numa ceia familiar, ou seja numa igreja como essa, ou seja aqui mesmo na Igreja Presbiteriana das Graças. Quantos natais você já participou? Ou mais, quantos cultos você já participou? Quantas vezes você leu as Escrituras e aí entendeu de alguma maneira que Deus estivesse falando com você? Vou dizer para você que toda vez que nós estamos de alguma maneira na presença de Deus, seja no culto público ou seja na maneira privada, enquanto lemos a palavra, eu posso lhes assegurar que é Deus se revelando mais um pouco a nós. Dessa feita, Jesus está se revelando ou se manifestando aos discípulos. Entretanto, havia no coração dos discípulos alguma coisa que ainda fazia eles descrerem, porque o texto diz para nós o seguinte: estavam juntos os discípulos, eles estavam de alguma maneira ainda sem esperança. Era a terceira vez que Jesus se revelara a eles, ou seja, como nós, Jesus vem se revelando, mas naquela tarde, ou melhor, naquele finalzinho de tarde, enquanto eles estavam reunidos, algum desespero tomou conta e Pedro disse assim: eu vou pescar, eu estou cansado, estou fazendo nada. Eles estavam reunidos, eu não consigo imaginar que tipo de conversa era que eles tinham. Dá para perceber, por exemplo, em João mesmo, no capítulo 20, que Tomé chegou para eles e falou: eu não acredito de jeito nenhum que Jesus ressuscitou. Eu imagino, pelo tom que os evangelhos vão dizendo, que as conversas que eles ficavam tendo sobre Jesus não eram boas conversas. Eram conversas de dúvidas, eram conversas de interesses ainda pessoais. É como se Jesus tivesse ressuscitado para eles, mas ainda houvesse um tipo de inquietação na alma deles a respeito dessa ressurreição. É como se fosse mais ou menos assim: eles se sentiram traídos porque Jesus morreu. Eles pensavam que Jesus não precisava morrer. Jesus morreu. Agora Jesus ressuscitou. A grande alegria, Jesus ressuscitou. Mas quanto tempo a gente vai ter isso? Quanto tempo a gente vai desfrutar dessa presença? Daqui a pouco ele vai embora de novo. É como se eles tivessem esse tipo de desconfiança no coração. Será que é para valer? Será que a gente pode realmente contar com ele? Será que a gente pode estar junto realmente dele? Essa era mais ou menos a situação. E quando Pedro se encontra nessa situação, Pedro, que aparentemente é mais proativo, é mais independente, aqui eu coloco entre aspas, Pedro toma uma decisão bem ao modo de Pedro. Ele fala: rapaz, eu não vou ficar aqui com conversa fiada, eu não vou ficar com essas conversas chatas que não vai para canto nenhum. Eu vou fazer o que eu sei fazer, eu aprendi a fazer desde pequeno. Eu tenho um ofício, eu tenho um barco, eu tenho um trabalho, eu vou fazer o que eu sei fazer, eu vou pescar. E os outros discípulos, alguns deles, como os filhos de Zebedeu, também eram pescadores, também tinham o mesmo ofício. Tomé aparentemente não era pescador, mas Tomé disse: eu também vou, eu também vou, eu também vou, eu também vou. E cada um disse: eu também vou, e foram. Eles foram. E aqui eu paro e pondero, porque esse texto, como lhes falei, de alguma maneira ao longo desse ano me ajudou e tem me ajudado muito.
Porque normalmente quando a minha relação com Deus, ela não está confortável, ela não está fluindo, não está acontecendo, quando aparentemente eu sei que Ele é vivo, eu sei que Ele reina, mas isso não está acontecendo de maneira prática, de maneira palpável, a minha decisão é fazer o que eu sei fazer. Eu vou fazer, eu vou tocar a vida. Não preciso esperar por Deus, nem preciso esperar a manifestação de Deus, porque eu sei fazer. E o que é que eu sei fazer? Eu sou pastor, eu sei aconselhar as pessoas, eu sei visitar as pessoas, eu sei pregar, eu sei fazer o que eu sei fazer. Então eu vou fazer o que eu sei fazer e acabou-se. Eu nem preciso de Deus para fazer o que eu sei fazer. E eu acho que você me entende, porque você também tem o seu ofício, você também tem a sua vida, você também tem as suas coisas para fazer, e de alguma maneira você já está adestrado para fazer o que você sabe fazer, ou não? E o impressionante é que quando essa presença de Deus, ela não parece ser real para nós, quando essa manifestação de Cristo não parece ser real para nós, existe um senso de independência do tipo assim: eu vou fazer o que eu sei fazer, mas não preciso de Deus para fazer. Você que é advogado vai falar: eu vou trabalhar, sabe de uma coisa? Eu vou trabalhar porque quem vai botar o pão na minha mesa é o meu suor. Então, não preciso nem que Deus faça nada, porque quem sabe do direito, quem sabe da advocacia sou eu. Eu vou fazer. Você que é da contabilidade fala: rapaz, quem sabe fazer um negócio, quem sabe realmente analisar tudo e fazer um parecer sou eu. Vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou ficar perdendo tempo. E me parece que essa maneira de viver é a maneira de alguém que perdeu de vista a presença dele, o nascimento dele, o Natal. Perdeu de vista a ressurreição dele, que ele está entre os homens, que ele não está ausente. O nome que foi dado a esse ente santo que nasceu do ventre de Maria foi Jesus. Yeshua, Josué, é o mesmo nome, que quer dizer Salvador. Mas o anjo disse: chamem ele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora, junte essas duas palavras: Yeshua Emanuel, o Salvador é o Deus conosco. Ou então você pode inverter e dizer: o Deus conosco é o que salva. Agora, para e pensa um pouquinho para você juntar essas duas palavras e tentar encaixá-la na sua vida diária. O Emanuel, o Deus comigo, é o que me salva todo dia, ou não? Ou só me salva no Natal, ou só me salva no Ano Novo. É o meu Deus do dia a dia, e não o meu Deus das festividades, meu Deus das lembranças dos dias em que eu me lembro. Portanto, quando Pedro diz: eu vou pescar, e os outros dizem: eu também vou, eu aprendo aqui que existe um tipo de vida, mesmo conhecendo a Deus, existe um tipo de vida que é uma vida autônoma. Não é uma vida de fé, não é uma vida de alguém que conheceu Jesus e que conheceu a Deus. É uma vida autônoma, é uma vida esquisita, porque é uma vida arrogante em si mesmo. Eu vou fazer o que eu sei fazer e pronto. E sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: se teve uma coisa que foi revelada com essa crise que o Brasil vem vivendo, não foi que o brasileiro nunca desiste, que o brasileiro é assim, que nunca desiste, como se diz o comercial lá, porque eu estou vendo um bocado de brasileiro desistindo, indo embora do país, uma penca, e os que não foram estão tudo pensando: será que dá para eu ir, será que dá para eu ir? Então desiste. Por outro lado, sabe o que ficou revelado? Ficou revelado ainda mais que a gente é quem se vira, que a gente não é um povo de fé coisa nenhuma. A gente vai lá e se vira, vai lá e se vira, e se vira, e se vira. E estou falando inclusive dos evangélicos.
Aqui eu poderia falar, por exemplo, uma aberração, um aborto para o evangelho, uma bancada evangélica no Congresso. A gente não precisa de uma bancada evangélica no Congresso. O que a gente precisa, e a Bíblia instrui a gente, é orar pelos que estão investidos de autoridade, para que Deus dê a nós vida mansa e tranquila. A gente não precisa de gente que defenda os nossos interesses. A gente precisa orar pelos que estão investidos de autoridade. Mas nessas últimas eleições, não só agora como a outra, a quantidade de candidato evangélico que chegou ao poder foi avultante, porque a gente dá um jeitinho da gente. A gente bota a gente lá para poder defender os nossos interesses. E tem mais. Nessa crise toda que a gente passou, na crise do desemprego, na crise da corrupção, na crise da roubalheira, na crise do desespero, era o que tinha de gente falando com gente, dizendo assim: por favor, arranja o meu jeitinho, faz uma boquinha para mim, dá um jeitinho para mim, dá um jeitinho para mim. Eu estou falando de crente. Saiu para pescar, saiu para viver a vida independente de Deus, especialmente naqueles dias que aparentemente as coisas ficaram ruins, as coisas não funcionaram. Pedro fez isso, e os discípulos fizeram. Isso me ensina que mesmo que eu conheça Jesus muito bem, e mesmo que eu tenha uma relação pessoal com Ele, eu posso ir pescar ao meu modo, independente, sem crer e sem esperar nele. Isso me lembra muito o livro do profeta Ageu, quando diz assim: acaso é tempo de vocês construírem para vocês casas apaineladas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruína? Ele diz: vocês investiram muito, vocês suaram a camisa, vocês recolheram muito, mas vocês colocaram num bolso que tem um furo, um buraco, e simplesmente escorre a renda de vocês, e vocês não conseguem juntar, amealhar nada, porque vocês simplesmente colocam em vasos rotos, em bolsos rasgados. Veja o que aconteceu no texto. O texto diz que Pedro e os discípulos passaram a noite pescando. À noite pescando. Meu Deus, eu vou dizer para você que nesse barco tem pelo menos 4 ou 5 especialistas no mar da Galileia. É o ofício dos caras, é o lugar onde eles pescam. Como eles não conseguem pegar nada? Não se trata de incompetência, não se trata de burrice, não se trata de incapacidade. Não, eles sabem o que fazer, eles já fazem isso há anos. Eles viveram disso antes de Jesus. Mas agora o mar não está para peixe, agora não tem pescaria. Deixa eu perguntar para você, irmão: esse ano o mar esteve com peixes para você? Esse ano o mar esteve com peixes para você? Mas a gente deu o jeito da gente, não foi? Sabe, eu acho muito legal o jeitinho de Jesus. Jesus é muito doce. E ao mesmo tempo, ele não é omisso, ele tem uma doçura que confronta o nosso pecado. Ele não tem aquela doçura que simplesmente deixa que a gente continue pecando, mas ele vai lá e fala: está errado. Mas ele fala com um jeito que a gente fica envergonhado, mas a gente se sente ao mesmo tempo no seu braço, acolhido. Veja como ele diz. Perguntou-lhe Jesus, versículo 5, veja aí. Perguntou-lhe Jesus: filhos, já gosto do filhos, já é um tratamento bem carinhoso, já é do tipo pondo no colo. Fala: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? A pergunta, irmãos, ela parece tão despretensiosa, mas a pergunta carrega uma verdade que eles não queriam ver.
Vocês estão conseguindo resolver a vida de vocês sem mim? É isso a pergunta. Vocês estão conseguindo resolver a vida de vocês sem que eu participe? Vocês estão conseguindo fazer as coisas que vocês foram treinados para fazer sem eu? Sim? Estão conseguindo? Está dando certo? Está legal para você? Jesus expõe eles ao fracasso deles, sem culpá-los, mas está expondo, está dizendo: fiasco total, noite sem dormir, cansaço, a noite toda puxando rede, lançando rede, puxando rede, lançando rede, a noite toda, tá um bagaço, não aguento mais, esse ano tem que acabar para ter um novo ano, porque foi uma frustração. Amém, irmão? Lança rede, lança rede, lança rede, lança rede, lança rede, lança rede. Ai, Jesus parece que usa esse tipo de didática não apenas aqui, mas em alguns momentos ele faz questão de usar esse tipo de didática, perguntas que é para colocar a gente diante do nosso espelho. É você, não sou eu, Deus, que estou fazendo, é você. Você está desgraçando sua vida, você está se metendo em enrascada, você não está funcionando bem porque você simplesmente resolveu que a sua vida não precisava de mim. Você se enquadra nesse relato, irmão? De alguma maneira isso tem a ver com você. De alguma maneira você olha e fala: rapaz, eu sou feito Pedro. Porque eu digo para você, uma das coisas que mais me ajudou durante esse ano foi me ver como Pedro e pensar assim: rapaz, eu sou assim mesmo. Eu já aprendi a fazer um bocado de coisa, então eu vou lá e faço, no automático. O texto diz assim: eles responderam não. Então Jesus lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e veja que convicção, e achareis. Eu gosto muito disso, porque lança a rede à direita é uma definição de rumo. Aquele que comanda tudo, comanda os peixes, comanda o seu salário, comanda o seu ganho, seu ganha-pão, comanda como funcionam as coisas. Jesus está olhando para eles e está pensando assim: eu estou vendo, tem um cardume de peixe chegando pertinho do barco, do lado direito. Eles ficaram a noite toda lançando onde não está o peixe, mas eu sei onde é que está o peixe. Lança aqui. Uma direção clara, uma direção e uma proposta clara, de um governo que tem autoridade sobre tudo, de um homem que está vivo entre nós e tem autoridade e comando sobre todas as coisas, de um Deus que está presente na nossa história e sabe muito bem o que é melhor para nós, sabe que rumo devemos tomar, que decisões devemos tomar, para onde devemos guiar o nosso barco e a nossa rede. À direita, tá? Vocês vão achar, peixe está ali, à direita. Eles lançaram a rede e foi tanto peixe que eles nem conseguiam puxar a rede. Nessa hora, os discípulos se lembraram de Jesus, porque quando Jesus convidou eles para seguirem a Jesus, foi assim numa praia. Eles também não tinham apanhado nada, e Jesus disse para eles: lança a rede. Quando eles lançaram, eles puxaram, e tinha tanto peixe que precisaram de 2 barcos para poder conseguir trazer para a praia a quantidade de peixe. Na hora que eles puxaram a rede cheia de peixes, eles falaram: rapaz, a única coisa que ele disse para a gente lá atrás foi: segue-me. Venha após mim e segue-me.
Foi só isso que ele disse para nós. Nós deixamos as redes, nós deixamos tudo para segui-lo. Que fizemos da nossa vida? Porque a gente simplesmente esqueceu que ele continua conosco. Por que a gente se esqueceu que ele continua reinando? Porque a gente se esqueceu que ele continua se importando com o nosso dia a dia. Por que a gente esqueceu isso? É o Senhor, ele está aqui entre nós, ele está ali. É o Senhor, disse João. E Pedro falou: meu Deus, é mesmo? E vestiu-se, pulou no mar e nadou 100 metros em direção a Jesus, porque ele queria abraçá-lo logo. Sabe, irmão, o grande desafio que eu vejo nesse texto é a gente ter esse tipo de perseverança constante, uma perseverança nas coisas que não funcionam, uma perseverança naquele momento da dor, no momento da desilusão, no momento da fraqueza, no momento das coisas não estão funcionando. É ali que a fé existe. Porque é muito fácil ter fé quando tudo vai muito bem, mas quando as coisas estão em tragédia, quando as coisas estão se desencantando, quando as coisas estão se pervertendo, quando as coisas estão perdendo, é a hora de ter fé. É a hora de chegar e dizer: o meu Redentor vive. É a hora de dizer: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. É hora. Não naquele momento da bonança, não no momento onde tudo está certo e está tudo muito bem dentro de casa e na família e no emprego e no dinheiro. Porque até o ímpio nessa hora diz: ah, Deus é bom. Mas na hora onde parece que ele não liga, parece que ele não está presente, parece até que ele se esqueceu, parece que ele simplesmente não está mais conosco, é nessa hora que o Natal faz sentido. É nessa hora que a gente tem uma mensagem dentro da gente, não uma mensagem para os outros, mas uma mensagem para encher os nossos olhos, para encher a alma e dizer: ah, vamos embora. É nessa hora que a gente pode pular de flecheiro. Eu estou indo atrás do meu Senhor, Ele vive, eu estou indo atrás dele. Eu chamo você para aprender isso, e dou uma advertência à igreja: se a sua esperança estiver em Jair Bolsonaro, na equipe econômica e no novo governo, mesmo que seja um sucesso, e eu torço para que seja, se a sua esperança estiver nos homens, você vai perder o privilégio da ressurreição. Você vai perder o privilégio do Natal. As projeções são de uma economia um pouco mais favorável para o ano que vem. As projeções são de alguns acertos duros para o ano que vem. Eu não sei se vai ter ou se não vai ter, mas eu sei de uma coisa: meu Redentor está comigo. E o dia de 2019, Ele já está lá, governando sobre tudo e sobre todos. Na praia Ele continua me chamando, dizendo: olha, vem para cá, vem para junto de mim. Para de ficar tentando fazer a vida funcionar, para de tentar ficar, sabe, como você tem feito, matando um leão a todo dia, mas independente de Deus. Não uma resposta de fé, mas uma resposta da autonomia.
O desafio de Deus para você no Natal, seja hoje, seja no próximo ano, seja até a volta dele, o desafio é: creia que eu estou presente e espere o meu comando. Creia, eu estou presente, espere, eu vou falar com você. E quando eu falar com você, as coisas vão acontecer. Mas sem Ele falar, as nossas atitudes vão dar a nós mais mágoas, mais desilusões, mais problemas para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa história. Você topa, irmão, esse desafio? É um desafio bem simples, no sentido da prática, bem complicado no sentido do coração. O desafio é: eu vou aprender a ouvir a Deus antes de agir. Antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu fazer qualquer comentário, antes de eu tomar iniciativa em qualquer coisa, eu vou aprender a ouvir a Deus. Eu vou aprender a ouvir a Deus. Antes desse culto começar, um casal muito amado aqui está de mudança nessa madrugada. Eles estão indo morar lá no sul do país. Eles receberam uma proposta e estão indo para lá. A esposa estava compartilhando comigo aqui antes de começar o culto, falando assim: eu estava assim inquieta. Algumas coisas não fechavam na minha cabeça. Domingo passado ou retrasado, sei lá, uma mensagem que foi dita, era como se Deus estivesse falando comigo cada um dos pontos do checklist. E aí ela arrematou dizendo: eu estou em paz, agora eu vou em paz, porque agora eu sei que Deus está mandando. Está vendo, irmão? Não é muito complicado não. Esse tipo de dependência de Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, que me mostre. Sabe, na sua vida matrimonial, ouça a voz de Deus, marido. Ouça a voz de Deus, mulher. Sabe, na sua vida econômica, financeira, você não é um siri. Siri é que fica andando para o lado, caranguejo é que anda para o lado. Você não é um siri, meu irmão. Ou é? Você é gente, e foi feita para seguir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Anda atrás dele, segue os passos dele. Para de seguir pela sua própria direção, que senão você anda feito caranguejo por lados. Desafio você, irmão, a tomar uma postura: Senhor, eu quero ouvir tua voz antes de agir. Eu quero crer, e quero realmente crer, que o Senhor é conosco, o Senhor é comigo, que o Senhor está presente, de maneira muito prática. O Senhor está comigo, presente na minha vida. Amém? Você topa? Vamos orar então por isso. Você que topa o desafio, fique de pé, vamos orar dizendo isso para Deus. Diga isso para Deus, aí no seu canto, como eu vou dizer aqui também. Fala para o Senhor. Deus, nós nos colocamos assim, inquietos, insatisfeitos, cheios de dúvidas, cheios de tristezas, mágoas. Nós nos colocamos assim diante do Senhor. Eu sei que o Senhor compareceu hoje aqui nesse culto, como o Senhor compareceu naquela praia. E hoje o Senhor está dizendo para nós: olha, a rede tem que ser diferente. Nós queremos ouvir hoje tua voz. Queremos lançar a rede aonde o Senhor mandar. Queremos agir quando o Senhor mandar. Tu sabes quantos corações inquietos estão aqui nessa noite, Pai. Gente que veio aqui muito cansado, abatido, aflito. Gente que faz tempo que está na luta, tentando fazer a coisa funcionar. Eu queria pedir hoje que o Senhor trouxesse ânimo novo, por causa da sua presença.
trouxesse quietude e paz para esperar a palavra do Senhor na hora certa que vai chegar, Pai. Renova o nosso coração, renova a nossa esperança, Senhor. Dá alívio nas nossas dores, mas sobretudo aumenta a nossa fé, enche-nos do gozo do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém.